noite, sejam bem-vindos a mais um culto da UAI. Que alegria ter você aqui com a gente por mais essa sexta-feira. Tenho certeza que Deus tem muita coisa reservada para você no culto de hoje, então assim, falar o que a gente fala em todo começo de culto, mas que é necessário ser dito, te pedir para esquecer todas as coisas ao seu redor, todas as aflições, todas as coisas que te afligiram durante essa semana, que nessa uma horinha você possa tirar um tempo para estar em contato com Deus, estar tirando esse tempo de descanso também, porque estar com Deus é um momento de descanso. Então esquece tudo à sua volta, esquece todos os problemas, todas as aflições, foca aqui porque eu tenho certeza que Deus tem muita coisa no dia de hoje. É isso, gente, vamos lá. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O
universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Eu queria trazer uns avisos, eu prometo que eu vou ser rápido, mas assim, são coisas incríveis que eu tenho pra dizer aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá. Eu queria começar falando das vibes, que a gente tem tido a vibe online de segunda a quinta-feira. A gente é um encontro que a gente tem basicamente todos os dias, né, com líderes diferentes por cada dia. E é um tempo incrível, um tempo a mais que você pode tirar da semana pra estar em comunhão, pra estar com os irmãos e estar conversando, falando sobre Deus, falando sobre inúmeras coisas. Então, assim, é um tempo absurdo, incrível mesmo. Pra participar das vibes também é simples. Se você tá no grupo da UAI, tá tudo mais fácil, é só você entrar lá. Todos os dias, né, de segunda a quinta tem os links que mandam lá. Então você vê o dia que fica melhor pra você. Os horários também são... Tem umas que são 7h30, outras são às 8, outras são às 9. Mas aí você vê lá no grupo o horário que você acha melhor, o dia que você acha melhor, e é só entrar no link. Se você ainda não tá no grupo, aí você vai lá no Instagram, UAI na Rede, que manda uma mensagem no direct, que aí a gente te coloca lá e fica tudo ótimo. Outra coisa também, os Instagrams, já tô falando disso, vamos continuar falando sobre os Instagrams. O UAI na Rede é o Instagram da UAI. Se você não segue, vai seguir agora. Agora não, espera o culto acabar, né? Ou dá uma pausa, vai lá, faz o que achar melhor. Mas você precisa seguir o Instagram da UAI. Eles têm atualizado a gente de tudo lá, a gente tem atualizado tudo. Tem tido coisas incríveis, encontros incríveis. Tem lá os dias de tudo, gente. Incrível, incrível. Sigam o Instagram da UAI. Também tem o Instagram da R828, a nossa banda incrível, maravilhosa, que também precisa seguir. Eles estão mandando vários vídeos. Tem sido lindo, de verdade. E também no Instagram da The Way, que é o nosso ministério, um dos nossos ministérios aqui da UAI, que também tem tido algo lindo, tem produzido conteúdos incríveis. E são Instagrams que eu tenho certeza que vão te acrescentar muito, vão te edificar muito. Então segue lá, UAI na Rede, R828 e The Way Social, tudo lá no Instagram. É isso, gente, vamos lá, vou chamar agora o Luan para trazer mensagem. Antes disso eu queria orar aqui, queria falar um pouco com Deus, né, importante antes da gente ouvir a mensagem, pedir para Deus sensibilizar os nossos corações. Enfim, vamos lá. Senhor Deus e Pai, nesse momento a gente vem aqui, Deus, mesmo que distantes por estarmos online, mas unidos porque estamos na Tua presença, Paizinho. Muito obrigada por isso. Muito obrigada pelo privilégio de termos um culto. Muito obrigada pelo privilégio de podermos falar com o Senhor nessa sexta-feira. Muito obrigada pelo privilégio de ouvir a Sua mensagem, Paizinho. Eu quero te pedir pela vida de cada um que está assistindo aqui, Pai, te agradecer pela vida de cada um que está assistindo esse culto, Deus. Que o Senhor esteja abençoando,
Que o Senhor esteja se fazendo presente na casa de cada um, Pai, na família de cada um, Deus. E que essa mensagem, Pai, que o Luan vai trazer agora, ela abençoe muitas nossas vidas, Deus. Que a gente possa estar aprendendo e tudo que a gente venha aprender, a gente venha levar para a nossa semana e praticar também, Paizinho. E é isso, Deus. Abençoa a vida do Luan também, que tudo que ele venha falar seja o Senhor falando através dele e que o Senhor esteja sensibilizando os nossos corações para ouvir. É isso que eu te peço e é isso que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Alegria imensa estar aqui com vocês. Vamos começar orando, falando com o nosso Pai. Pai querido, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque mesmo nesse tempo turbulento, nesse tempo que nós passamos por aflições, o Senhor tem derramado a sua graça sobre nós e nós somos gratos por isso. Que o Senhor continue cuidando de nós, trate os nossos corações agora com essa mensagem, Pai. Que eu possa aprender com aquilo que o Senhor tem a falar hoje e as pessoas que estarão vendo também, Pai. Que nós possamos estar numa posição de servidão, numa posição de submissão ao Senhor, para que o Senhor nos ensine, nos molde ao Teu coração e à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Cuida de nós hoje e obrigado porque o Senhor nunca nos abandona. Em nome de Jesus, amém. E aí, gente? Então, quando eu recebi essa notícia que eu traria a mensagem de hoje, eu estava em dúvida, vou ser bem sincero com vocês, do que eu falaria. Eu achei que eu iria falar sobre a mulher samaritana, um texto que rende muita coisa e muita coisa boa. E também sobre o caminho de Emaús, que é um daqueles textos que quando eu leio, eu olho, eu viro pra mim e falo, cara, eu não deveria estar lendo isso, eu não mereço estar lendo isso, então fantástico. Mas numa das minhas orações, num dos meus devocionais durante a quarentena, e eu já vou dar uma dica pra vocês aqui, tirem tempo devocional durante a quarentena de vocês, mas também tirem tempo devocional com pessoas que vocês amam e compartilham a caminhada com vocês. Isso tem me ajudado muito, tirar um tempo para orar com alguém em ligação. Eu deito antes de dormir, às vezes oro junto com alguém. E numa desses dias eu estava orando junto com a Aninha em Prota e eu estava, dentre várias outras coisas, estava orando por direcionamento para essa mensagem. E a Aninha, na oração dela, em outro contexto, pediu a Deus que desse para ela a obediência, a postura que Maria teve quando o anjo anuncia a ela a chegada de Jesus. E naquele momento meu coração sentiu que houve uma resposta da minha oração antes mesmo de eu terminar de orar, que o direcionamento era para falar sobre Maria. E eu me lembrei de algumas coisas que Deus tinha tratado no meu coração sobre a vida de Maria há um tempo atrás e que eu imaginava que um dia isso deveria ser compartilhado. Então chegou esse dia, vamos falar sobre a vida de Maria. Então, imagina o Luan há um tempo atrás, o Luan de 11, 12 anos. Alguns te conheceram, alguns não. Meio maluco como sempre, mas esse Luan ele tava com muita dificuldade para passar de ano, porque história, geografia, era tudo muito tranquilo. Agora, exatas sempre complicou. E aí eu tava com muita dificuldade de passar em matemática. E um amigo meu me levou para uma igreja católica, porque eles davam aula de graça. E se eu não me engano, um padre... ele me ajudou de uma forma muito linda, ele era muito fofinho e ele dava aula de graça. E ele quase me carregou no colo pra eu passar de ano aquela vez. Ele sentou, fez exercício comigo, me explicou, e passamos um bom tempo ali. E aquele homem, eu nem lembro direito tanto do rosto dele, mas a forma com que ele cuidou foi uma coisa muito linda. Mas eu com 11, 12 anos já gostava de falar pra caramba. Quando saí dali, não saí calado. Eu fiz um questionamento sobre a relação da tradição católica com a vida de Maria. E ao fazer esse questionamento, eu recebi uma resposta que eu lembro até hoje. Vocês precisam entender que Maria é uma mulher diferente. E aquilo ficou na minha cabeça, obviamente eu discordei, eu critiquei na época. E hoje, vindo aqui falar pra vocês, sim, Maria não é diferente no sentido que aquele homem quis dizer. E nós vamos explicar o porquê disso. Mas de fato, Maria é uma mulher diferente. E tem muita coisa a nos ensinar. Então por isso que Deus me lembrou disso. E eu quero trazer isso aqui para vocês. Maria é uma mulher diferente, com certeza. Maria não é uma mulher diferente no sentido que aquele homem quis dizer por algumas coisas. E aqui, antes de eu começar a pontuar algumas coisas, eu quero ser bem sincero com vocês. Eu tenho família católica. Grande parte da teologia que nós aprendemos, nós bebemos de fontes de pessoas católicas. Padres, freiras, freis e etc. São pessoas que deixaram um legado absurdo nessa área.
e que nos ensinam muito sobre relacionamento com Deus. Então, de nenhuma forma, nada que for pontuado aqui é um ataque a nenhuma tradição ou crença. Inclusive, por isso, já deixo o agradecimento aos católicos, que são nossos irmãos em Cristo, por tantos legados e tanta contribuição que eles já deram. Por exemplo, se a gente for pensar rapidamente, a gente tem hoje Papa Francisco, a gente tem, um tempo atrás, Madre Teresa de Calcutá. Olha quantos exemplos, e vários outros que vão nos ensinar demais. Mas, começando aqui, alguns mitos sobre Maria. O primeiro, Maria é virgem, morreu virgem. Não. Maria era virgem quando Jesus nasceu. Jesus nasce através do Espírito Santo, é o nascimento virginal. Porém, Jesus teve irmãos. Então, uma coisa importante é quebrar essa ideia. Maria não é virgem. Segundo ponto, o Evangelho nos relata Jesus Cristo como o Cordeiro Imaculado. O que é imaculado? Aquele que não tem defeito, aquele que não tem mancha. Mas é somente Jesus. A Bíblia não dá nenhuma abertura possível de interpretação para que se entenda Maria como alguém que não teve pecado, como alguém imaculada nesse sentido, como alguém santa nesse sentido, no sentido que santo só Jesus é. O Novo Testamento usa de fato santo para a Igreja de Cristo, mas esse santo é o santo de alguém que foi santificado, não alguém que é santo em si mesmo. Continuando, o próprio Jesus, embora tenha uma relação linda com Maria, de honra, de obediência durante o tempo que foi criado e cuidado por Maria, Jesus ele quebra essa ideia de uma hierarquia. A tradição, parte da tradição católica, nega que adora a figura de Maria, mas, ao ser confrontado sobre isso, entende Maria como um intermediário. Numa hierarquia existiria Deus, existiria os seres humanos, e Maria seria maior do que os outros seres humanos, embora menor ainda que Deus. Embora essa tradição negue que adora Maria, essa hierarquia que é feito não encontra base também no Evangelho. Em Lucas 11, capítulo 27, depois de Jesus falar, repreender demônios e ser acusado pelo povo, uma mulher, querendo bem dizer Jesus, disse: "Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou." Jesus então responde: "Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem." Então Jesus é muito claro, por mais que Jesus honre a vida de Maria, e o objetivo da mensagem de hoje seja que nós também honremos a vida dessa mulher diferente, essa mulher especial que nos ensina grandemente, Jesus não dá nenhuma abertura para essa hierarquia combatendo isso. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Por último, a Bíblia é clara quanto ao objeto da nossa adoração, da nossa devoção, e é clara quanto a quem é o destino das nossas orações, e é somente Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. Mas isso não significa nenhum demérito para a pessoa de Maria, até porque Maria provavelmente não imaginaria tudo o que aconteceria ao redor da figura dela. Maria não está sendo diminuída aqui, só está sendo pontuada porque ela não é diferente nesse sentido, mas ela é diferente em vários outros sentidos que eu quero tratar a partir de agora. E aí você esteja mais confuso, se você tiver um pouco de curiosidade, vou gastar um pouquinho os minutinhos para entender como começa essa tradição de culto a Maria. Se Maria morre e os discípulos que vão morrendo, mas a mensagem vai sendo espalhada, quando que isso começa? Os discípulos não tinham essa tradição de reza ou de orações a Maria. Isso vai começar no século II um pouquinho, mas vai se consolidar por volta do século V. Lembrando que no século IV, Constantino, imperador de Roma, se converte, entre aspas aqui, mas esse é um outro assunto, e declara o cristianismo como a religião oficial do império. Isso no século IV. No ano 430 d.C. há o Concílio de Éfeso, e a partir daí, de forma mais oficial, a figura de Maria ganha um valor maior. O culto a Maria começa a ser executado, isso vai se progredindo até a Idade Média, até o período e pós a Reforma, na Contra-Reforma, isso vai ganhando muita força até os dias de hoje. A gente deve entender que as pessoas que seguiam outras tradições, outras religiões, como a cultura grega e a cultura romana, tinham muitas deusas. E havia nessas pessoas que se convertiam, na própria cidade de Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios relata isso, essa relação do povo de Éfeso com as divindades femininas. Houve uma falta, uma ausência de uma figura feminina a ser adorada.
Logo, Maria é a pessoa que meio que preenche, pode-se dizer assim, essa lacuna que na cabeça daquelas pessoas teria sido gerada por essas tradições. E Maria começa a ganhar esse espaço. Mas, como eu falei, isso não é nenhum tipo de demérito a Maria ou ataque. Maria é alguém completamente especial, escolhida por Deus para ser a mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito especial. Vamos ver o que a gente pode aprender com Maria agora. Em que sentido Maria é diferente? Agora que nós tratamos em que sentido Maria não é diferente. Vamos lá. Em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Eu vou dar um tempinho para você abrir aí a sua Bíblia em Lucas 1, capítulo 26. Se você não conseguir, você dá uma pausa na tela rapidinho, que você vai dar tempo de abrir e depois você dá o seu play. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso se sou virgem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus." Respondeu Maria: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra." Então o anjo a deixou. Eu quero que vocês imaginem esse contexto, que vocês entrem na história de Maria, para que vocês entendam o que está acontecendo aqui. Primeira coisa, a profecia se cumprindo. Isaías 7,14 diz: "E a virgem ficará grávida e terá um filho, e dará o nome de Emanuel." Emanuel significa Deus conosco, a profecia se cumprindo em Jesus Cristo, Deus conosco. Mas que vocês imaginem também a situação de Maria. Se lembrem imaginem o que é ser mulher nessa época. Se hoje nós lidamos diariamente com uma sociedade machista, imagine essa época. Se lembrem, por exemplo, que Jesus, ao lidar com a mulher adúltera, Jesus salva a vida de uma mulher que seria apedrejada, morta de forma cruelmente. E que aquela mulher adulterou com alguém, que aquele homem não sofreu a mesma pena. Então Maria está diante de uma angústia, porque o anjo diz para ela uma notícia linda: você ficará grávida do Espírito Santo. Isso é muito bonito, isso é lindo de verdade. Mas pensem um pouco, Maria era virgem, e o anjo diz que ela ficará grávida do Espírito Santo, e ela diz: "Como, se eu sou virgem?" Já imaginando tudo isso na cabeça, imaginando que ela poderia morrer, que ela seria acusada de adultério, que ela seria acusada de uma mulher infiel, uma mulher sem honra. Logo ela, que estava prometida em casamento para um homem chamado José. Tudo isso passou na cabeça de Maria, com certeza. Mas o anjo disse a Maria: "Não temas, não tenha medo. Você foi agraciada por Deus." E a primeira coisa, não temas. A situação era diversa. A situação representava um perigo para a vida de Maria. A situação revelava uma situação em que, se Maria obedecesse, ela poderia ser incompreendida, ser julgada de forma errada. Ela poderia perder a sua dignidade. Mas o anjo vira para ela e, em nome de Deus, diz: "Não tenha medo, não temas." Não temas aparece na Bíblia 365 vezes. É quase que Deus virando para nós no nosso calendário atual, dizendo: cada dia eu repito para você que você não precisa ter medo. A cada dia eu te digo isso: não temas. Maria, não temas. Mas agora o que é mais fantástico é que no meio dessa situação,
o Salvador virá do ventre de uma nazarena. Lembra que mais na frente perguntam a Jesus, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Então é de Nazaré que antes de Jesus nascer é escolhido Maria para ser a mãe terrena de Jesus Cristo. Isso é absurdo, isso é muito lindo. Jesus e Deus executando seu plano em Jesus, já escolhendo os improváveis, os negligenciados, da melhor forma que Deus gosta de fazer. O Deus que não se encaixa no que a gente espera ou imagina. E aquele povo de Israel, ele tinha essa promessa de um Salvador. E aquilo ecoava nos corações deles, porque, vamos dar uma passada rápida, o povo de Israel se forma com Abraão, o povo de Israel passa um tempo escravo no Egito, Moisés liberta o povo do Egito, o povo entra na terra prometida em Canaã, mas o povo desobedece. O povo é rebelde, o povo pede um rei a Deus em 1 Samuel, Deus concede um rei, Davi reina por muito tempo. É um rei muito bom, embora tenha errado demais, é chamado de um homem segundo o coração de Deus. E da linhagem de Davi, que era pastor de ovelhas, nasce José e, consequentemente, Jesus. O pastor perfeito, o bom pastor, nasce da linhagem do pastor de Davi. E isso continua. Mas antes de Jesus, o povo ainda passa um tempo no exílio na Babilônia, mais sofrimento. E agora o povo está submetido à liderança opressora do Império Romano. E existe essa promessa que ecoa, dita pelos profetas Isaías e tantos outros, de que viria um Salvador redimir o povo de Israel. Tudo bem que o povo de Israel esperava uma redenção diferente da que Jesus veio trazer, mas aquela esperança é o que mantinha eles acesos, mantinha eles vivos. Era a esperança do Messias. E o anjo diz, é você, Maria, que vai ser responsável por ser a mãe terrena de Jesus. Você amamentará Jesus, você cuidará e você dará a luz a Jesus Cristo. De fato, Maria era uma mulher diferente, para que Deus tivesse escolhido ela, para que seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, saísse do ventre dela. Isso, de fato, nós precisamos reconhecer. Agora, quando tudo isso passa pela cabeça de Maria, imagina a situação dela com José. Imagina a situação dela com o resto do povo. José tinha direito legal. Ela não só tinha medo de ser punida pelo seu marido, mas a lei dava respaldo a seu marido para que ela, com todos os fatos, fosse acusada de adultério e apedrejada. Essa era a situação que Maria se encontrava. Mas Maria vira diante dessa situação e diz, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Isso é muito lindo. Essa posição de obediência que Maria se coloca nos revela o porquê de Maria dever ser honrada e admirada. Não, Maria não deve ser adorada, mas é um grande erro que nós paremos nessa crítica e não demos a ela a admiração que é devida, que ela não nos ensine aquilo que deve nos ensinar. Essa mulher de Nazaré tão especial que vira e diz diante de uma situação que deixaria ela apavorada, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Numa situação em que tudo apontava contra ela, uma situação em que ela teria motivos para ficar apavorada, e ela fica, mas o anjo diz, não temas. E isso nos ensina a primeira coisa, nós não precisamos ter medo. Segundo, nós precisamos obedecer. O Evangelho é um evangelho de obediência. Nós precisamos estar nessa postura constante de obediência àquilo que Deus tem para a nossa vida. O Mateus Rezende é esse mesmo, aquele que vai ser o preletor do nosso acampamento, que estaria com a gente e vai estar ainda, porque nós teremos um acampamento no ano que vem. O Mateus Rezende, numa das lives que ele fez durante a quarentena, que me abençoou demais, ele disse uma coisa: obediência é diferente de concordância. Tudo bem, quando Deus te mostra o objetivo do que Ele quer que você faça, é muito bom, né? Você entende o porquê do que Deus está te direcionando, mas nem sempre vai ser assim. Às vezes Deus vai chegar como chegou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Para onde, Deus? Eu te mostro no caminho. Agora eu quero que você vá. O que iria acontecer com Maria? Maria não sabia, mas Maria obedece.
Maria não precisa concordar com o que está acontecendo, não precisa fazer sentido. Imagine uma nazarena vivendo numa cidade simples. Se faz sentido um anjo chegar para ela e dizer que o Salvador virá do ventre dela sem que ela tenha tido relações sexuais? Provavelmente não fez sentido. É bom que faça sentido, quando faz é ótimo, mas não precisa fazer sentido. No meio da loucura, no meio da incerteza, a certeza de quem é aquele que nos guia. E se nós não conhecemos o nosso futuro, se nós não conhecemos qual é o nosso destino, se nós não conhecemos os sofrimentos e as aflições que nos esperam, nós conhecemos o caráter daquele que nos chama. E isso foi suficiente para Maria. O texto continua. Primeira coisa, não tenha medo. Segundo, postura de obediência. A postura de obediência é uma postura inteligente. Se a gente quiser ser egoísta, a gente deveria obedecer a Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas nós preferimos, nessa rebeldia que nos carrega o orgulho, essa maldição, esse pecado demoníaco na nossa vida, que nos traz desde o Éden e que acaba com as nossas vidas, nós preferimos achar que a nossa vontade é superior. Mas Deus te chama para obediência, não necessariamente para uma concordância. O texto continua. Maria visita Isabel. Deus, esse Deus que gosta de resgatar umas histórias improváveis, esse Deus que escolhe Maria Nazarena, esse Deus ele também visita Isabel, que era estéril, e dá à luz a um grande profeta que preparou o caminho para Jesus, João Batista. E Maria vai visitar essa mulher. E no versículo 41 diz: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Sabe essa parte famosa que na famosa reza Ave Maria, bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz? Ela vem desse texto de Lucas. É muito bonito o que está acontecendo aqui. É muito bonito. Num tempo que Deus estava em silêncio, nós compreendemos que o silêncio de Deus é mais um silêncio do homem diante de Deus do que o próprio silêncio de Deus. Mas numa época que, diante do pós-exílio babilônico e de todo esse tempo até que chegasse o Salvador, Deus se encontrava em silêncio. Ao ver Maria, aquela que seria a mãe do Salvador, ao encontrar em Maria, aquela que carregaria e que para Deus já estava carregando o Salvador em seu plano, João Batista se agita em seu ventre e a mãe de João Batista se enche do Espírito Santo. Antes de Jesus prometer o Espírito Santo, no momento que Deus estava em silêncio, isso acontece. Olha como toda a natureza, como tudo revela a autoridade de Deus. O bebê que está dentro do seu ventre se remexe, porque sabe que ali está o plano, ali viria o Salvador, ali viria aquele que nos redimiria e nos quebraria o véu para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. De fato, Maria é uma mulher diferente. O texto continua. E antes do nascimento de Jesus, José, ele se lida com o fato de que Maria está grávida e dará à luz a um filho. E José então pretendeu anular o casamento secretamente. Olha como Deus continua o seu plano selecionando pessoas que, embora não fossem pessoas que tivessem um grande valor social necessariamente, eram pessoas que revelavam a ele em suas características. José estava com a lei debaixo dos seus braços, mas José, ao saber da situação de Maria, e na cabeça dele, obviamente, ao saber do adultério de Maria, que não aconteceu, obviamente, José olha para essa situação, imagina que Maria seria morta e diz: precisamos anular esse casamento secretamente, protegendo a vida de Maria. O pai terreno de Jesus também, ele é muito especial. Isso rende até um outro estudo, mas o foco hoje é na figura de Maria. José é gracioso com Maria também, depois o anjo explica as coisas a José. E José se une a Maria no mesmo propósito. Lucas 2. Jesus vai nascer, mas o imperador César publicou um decreto que pediu um recenseamento. Então foi necessário que José e Maria, enquanto Maria carregava Jesus em seu ventre, saíssem de sua terra natal e fossem a Belém,
Para quê? Para cumprir o recenseamento. Mas para quê de fato? Para que a profecia fosse cumprida, Jesus haveria de nascer em Belém. E eles vão para lá. Versículo 6 diz: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Cara, a gente está falando de uma mãe entrando em trabalho de parto no meio de uma viagem. Imagina o sofrimento. Imagina que essa pessoa não é Jesus, mas já seria uma situação complicada, mas ela está carregando o Salvador de toda a humanidade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A esperança de todo o povo de Israel e da humanidade estava no ventre dela. Olha a responsabilidade. E ela entra em trabalho de parto enquanto ela estava em Belém. Então ela procura a hospedaria, mas não havia lugar. E Jesus nasce na manjedoura, entre os animais. Jesus nasce entre os animais. Olha a força, o peso, o simbolismo disso. Imaginem o que representou para Maria. Maria ter que lidar com essa aparente humilhação. Nas mãos de Deus tudo tem um significado, né? Mas aos olhos humanos, uma humilhação. Uma situação muito complicada em termos provavelmente higiênicos, em termos de conforto e do mínimo básico para um parto. Se hoje a gente tem uma cirurgia, a gente tem um obstetra, a gente tem pessoas como a Tabata entre a gente que ajudam nesse processo, a gente sabe que na época já era um pouco mais complicado. E ainda mais com Jesus nascendo numa manjedoura. Mas Maria aguenta tudo isso. Maria dá a luz a Jesus naquele lugar. Imagina essa situação de Maria, a perseverança de Maria ali também. Jesus cresce e começa o seu processo. Maria, em alguns momentos, faz alguns comentários inconvenientes durante o ministério de Jesus, que Jesus responde com algumas respostas que a nosso olho às vezes parece até indelicado. Mas os textos dizem também que quando Jesus respondia a Maria, não respondia em desobediência, porque o texto bíblico também diz que Jesus obedeceu a Maria e honrou a vida de Maria, mesmo sendo Deus. Mas quando Jesus, já dentro de seu ministério, explicou o seu propósito a Maria e corrigiu algumas coisas na visão dela, Maria, o texto diz que Maria aprendia cada vez mais. Então Maria, que tinha autoridade como mãe sobre a pessoa de Jesus, nos momentos em que foi a vontade de Deus, se submeteu ao seu filho, pois que sabia que não era qualquer filho, que carregava o filho que seria o Salvador, o próprio Deus. A gente está acostumado a ouvir, gente, mas imagina o que é você carregar Deus dentro do seu ventre. Maria cuidou de Jesus. Maria ensinou a Jesus. Sim, ensinou. Jesus foi formado, Jesus foi bebê, Jesus precisou ser cuidado, Jesus passou por todas as necessidades. Mas antes tem mais uma coisa. Em Mateus capítulo 2, do versículo 13 em diante, se você quiser você leia depois, eu vou resumir. Um anjo aparece a José novamente. Jesus já nasceu. Mas agora o rei Herodes se preocupa com essa profecia. Quem é esse rei dos reis? Enquanto Maria se põe numa posição de obediência, o orgulho, lembra do orgulho que a gente falou? O orgulho diabólico afeta Herodes. E quem é esse rei dos reis? Se vem o rei dos reis, ele me destronará. E ele fica preocupado com a sua imagem, com o seu poder, com sua ganância. Ele fica preocupado com o seu trono. Então ele manda um decreto que matem todas as crianças e os bebês recém-nascidos. Então, um anjo vai até José e diz: pega o teu filho, pega Maria e vá até o Egito. Se lembra, Maria já passou por todo o processo do aparente adultério até o anjo confirmar a José, por essa angústia. Maria passou por um nascimento numa manjedoura. E agora, quando Maria está pronta a cuidar do bebê, o seu bebê corre perigo de vida. Então, Maria obedece ao que o anjo trouxe a José. O que é interessante é que o anjo traz a visão a José. Então, mais uma vez, Maria talvez não tenha entendido o sentido. Eu vou sair da minha terra natal, da onde o Salvador do mundo está dentro de mim, e eu preciso levá-lo até o Egito. Poderia não fazer sentido, mas Maria entende que se o anjo falou, se veio de Deus, é algo que deve ser cumprido. E Maria se direciona e se desloca ao Egito. Jesus vive como refugiado no Egito, até que o anjo aparece novamente a José. E Jesus pode retornar à sua terra, porque
Herodes havia falecido. Então, Jesus é refugiado. Olha o processo, olha o que Maria passou com Jesus. Olha como Deus escolheu ela de uma forma única e especial para que ela fosse capaz de aguentar tudo isso que aguentou e de agir de uma forma com que o Filho do Homem, o nosso Jesus, pudesse crescer em saúde, livre dos perigos, para que pudesse exercer o seu ministério. Olha a importância de Maria na história. O tempo continua e Jesus cresce, Jesus vive o seu ministério e Jesus está diante de sua aparente crucificação. Um momento de dor a Maria absurdo. Então, quando Jesus está para ser crucificado, não tem como falar da história de Maria sem falar dessa parte. Essa parte é essencial à história de Maria e à história de Jesus. Olha essa parte. João 19, 26 a 27. Jesus viu sua mãe ali e perto dela um discípulo a quem ele amava. Disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Preste atenção, Maria, que passou por tudo aquilo que ela passou, que foi responsável por cuidar de Jesus. Você já imaginou você cuidar de Jesus? Já tô achando que minha vida já tá com muitas responsabilidades. Essa é pra mim, provavelmente é pra você também. Maria cuidou de Jesus, mas ela tá no momento de maior aflição. Ela tá no momento de angústia, que é a perda de um filho e ainda da forma que é acusado injustamente, crucificado. Jesus vira, olha para o discípulo a quem ele amava, se referindo a João, olha para Maria e diz: aí está a sua mãe, aí está o seu filho. Jesus, até mesmo quando ele está no momento de maior angústia, dor, quando ele está numa aparente derrota, que nós sabemos que é uma vitória por sua ressurreição, mas quando ele está no momento mais difícil de sua vida, mais difícil da história da humanidade, Jesus vira para João e diz: aí está a sua mãe, se referindo a Maria. Porque Jesus, quando sai de cena naquele momento, ele não só sai de cena, mas ele providencia o cuidado divino através da vida de João para que Maria continuasse sendo cuidada. E isso nos ensina sobre o corpo, isso nos ensina sobre o cuidado de Deus, isso nos ensina sobre comunhão. E desde então João adota Maria e eles começam a viver juntos. Os estudos indicam que Maria morreu junto com João, provavelmente. Então João cuidou de Maria como sua mãe, porque isso é o que o Evangelho nos chama. E essa é a promessa de Jesus para nós também, assim como foi a promessa de Jesus para Maria. Para vocês terem ideia, Atos 1, capítulo 14, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Isso era no contexto da comunidade cristã sendo formada. No surgimento da igreja, Maria estava presente ali também. A história de Maria, ela é muito linda. E ela, de fato, nos revela, vou voltar ao ponto, porque às vezes é importante ser repetitivo. Ela nos revela que Maria é uma mulher diferente. Não, mais uma vez, Maria não é digna da nossa adoração, mas Maria é digna da nossa admiração. E pela vida de Maria, Jesus é digno de adoração. E Deus é digno de adoração por ter escolhido essa mulher que nos ensina tanto. Resumindo esse estudo, essa é uma mensagem que fala ao seu coração e fala ao meu coração enquanto eu digo isso, em 3. Primeiro, não temas. Segundo, servidão, postura de obediência. Mais uma vez em Lucas 2, no final, Maria vira e diz para o anjo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Isso é o principal. Se não ficou nada da mensagem, sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Por último, o cuidado que Jesus tem com a vida de Maria e com a vida de João, o cuidado que Jesus sempre oferece a mim e a sua vida. E esse cuidado é oferecido por meio da comunhão do corpo de Cristo. Então, que a gente possa sentir esse abraço, esse cuidado de Jesus, que é em todos os momentos, e que a gente possa encarar os nossos irmãos de uma forma tão linda como Jesus orientou a Maria e João a se relacionarem. Ei, João, essa é sua mãe. Ei, Maria, esse é o seu filho. Unidos não pelo sangue, mas por um propósito maior ainda, como
Eu li uma vez num texto do Cadu: unidos não pelo sangue que corre nas veias, mas pelo sangue do Cordeiro que correu naquela cruz. Vou orar com você, mas antes eu quero que você faça a sua oração, a oração de Maria, o cântico de Maria em Lucas 1,46. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Pai querido, obrigado por aquilo que o Senhor nos ensinou hoje. Obrigado, Pai, pelo plano executado, pelo plano de redenção executado no Teu Filho Jesus, Pai, a quem prestamos culto, a quem prestamos adoração, a quem nos humilhamos diante da Tua presença. Nós te agradecemos pela família que o Senhor separou lá atrás, em Nazaré e o nascimento em Belém, para que cuidassem de Jesus, a família terrena de José e Maria, que, embora o Senhor seja o único direcionado a receber a nossa adoração, que nós possamos prestar honra a essas pessoas e nós possamos aprender com o que elas nos ensinam, o que elas nos deixam, que a oração mais íntima, do mais fundo do nosso coração, do mais fundo da nossa alma, seja as palavras de Maria ao anjo, que nós possamos dizer com o nosso coração que somos Teus servos e que aconteça conosco conforme a Tua palavra, conforme aquilo que o Senhor tem para nós, que é infinitamente maior do que qualquer coisa que possamos imaginar ou pensar. Obrigado porque o Senhor cuida de nós e que nós, tendo essa certeza, possamos prestar uma postura de obediência, entendendo que não há lugar melhor que aos Teus pés. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Fechando esse culto de hoje, mas o culto não acaba, o culto continua aonde você estiver. Então, que você continue nesse espírito de adoração e separe um tempo para você tirar com Jesus essa noite. Um beijo.